Levi-Strauss, né, que é esse cara que o Lacan organiza um grupo. Ele começa dizendo assim: ontem à noite nós estávamos com Levi-Strauss. Eles estavam batendo papo, e eu vou encaminhar para vocês o livro, né, que é a teoria elementar, a estrutura elementar de parentesco. É a primeira teoria que vai fazer sucesso, já se falava, sobre as estruturas. E depois Lacan vai ser estruturalista, pelo menos nesse começo. Veja, então, o que o Levi-Strauss estuda, esse livro, né, que é a estrutura elementar de parentesco, ele vai dizer assim: esta forma de casamentos, né, ela é uma forma simbólica, né, que leva em conta a distribuição, por exemplo, de riquezas. As associações, eu dou a minha, eu tenho uma irmã, então eu caso a minha irmã com o cara da outra tribo, porque eu quero fazer uma sociedade com ele. Ele vai estudar os índios aqui do Brasil, porque ele vem para ser um dos primeiros professores da USP, acho que 5 anos aqui no Brasil. E nas férias e nos intervalos ele aproveita, ele já tinha visitado índios da Austrália, o Tibete, né, que ele também cita casos, e aí ele vai estudar os bororos, que são os índios brasileiros. Não só os bororos, tem mais um, acho que são 2 ou 3 tribos diferentes. E ele descobre dentro, né, dessas tribos essas estruturas, que ele diz assim: cada um monta uma estrutura, né, que vai ser executada para uma certa conveniência. Nada a ver com genética, não tem nada a ver com nada disso. São formas sociais de sobrevivência, com associações, com separações, com riqueza, circulação de bens, circulação de mercadorias, circulam-se as mulheres para, né, montar essas associações. Ele vai dizer assim: tudo que a gente imagina, né, que vamos dizer assim, é natural, não tem nada de natural, certo? Aí ele vai dizer: existem essas estruturas que são elementares, por quê? Porque elas não são complexas. O elementar desse trabalho, daqui a pouco até o Lacan vai falar isso, não quer dizer que é elementar porque é simples. Ela é elementar porque ela não é complexa. Porque ele vai considerar que a nossa estrutura social, né, hoje, contemporânea, na época dele eram os anos 30, entre 30 e 50, né, aqui 53, ele vai dizer assim, ele escreve o livro em 51, se eu não me engano, né, começa a divulgar, chama a atenção de um monte de gente, inclusive do Lacan. O Lacan é um dos caras que dá uma força enorme, né, para o trabalho do Levi-Strauss e leva isso à frente. Ele diz assim: nós temos estruturas complexas, né, esse pessoal tinha estruturas muito mais elementares. Então, ele vai dizer assim: estas complexas são um pouco diferentes destas. Por quê? Porque você diz assim para a pessoa: você só não pode casar com a sua mãe. Aí você fala assim: mas isso não é muito mais simples? Dá a impressão, né? Eu só restringo uma mulher. A mãe e a irmã, pai, né? As outras todas estão livres. Agora, já numa cidade como São Paulo, é complexo. Porque eu posso casar com qualquer um. Pois é. Tá certo? Então ele diz assim: como estrutura, deixa de ser elementar e passa a ser complexo. Mas ele não se interessa, veja, eu só estou falando isso para diferenciar, ele não se interessa pela complexa, ele se interessa pela elementar. Por quê? Especialmente para o Lacan, ele vai dizer assim: essa elementar, que é a mais básica, ela está lá no inconsciente. Através desse simbolismo. Ele vai dizer, ela faz parte dessa máquina. Uma vez que Lacan está atrás dessa história da máquina, da cibernética, ele começa a ir atrás de coisas que ele pode utilizar. Ele já tinha descoberto, né, que a matemática podia ajudar, e ele vai descobrir o estruturalismo, que Levi-Strauss é um dos grandes representantes. Porque ele diz assim: o estruturalismo me dá condições de olhar para coisas muito primárias, muito básicas, muito
elementares. Como para ele é o Édipo. Ele diz assim, o Édipo, que o Lacan, que o Freud descobriu, é uma estrutura elementar. Isto fica registrado, né, nesse mecanismo, que é um mecanismo muito elementar, que é este mecanismo estrutural elementar. Então ele vai atrás do Lévi-Strauss, porque ele diz assim, ele já estava com a teoria da linguística também, que também é estruturalista, no caso da linguística que ele vai usar. Tem outras linguísticas que não são estruturalistas, mas a que ele vai usar é significante, né, o cadeia significante, isso é muito elementar. Uma coisa que se liga a outra, que se liga a outra, que se liga a outra. Quando a ligação é o sujeito que aparece fazendo essa ligação, veja, ele vai tentar fazer o quê? Desmontar a máquina, porque o relógio é uma máquina complexa, mas ela é composta de partes, processo de análise. A palavra análise, né, é quebrar em pedaços. O que o Lacan está buscando? O Lacan está buscando um jeito de desmontar a máquina psíquica para os seus elementos mais básicos, para o seu funcionamento mais primitivo. Ele vai usar tudo que o Freud trouxe, inclusive o Édipo, mas ele vai usar mais coisas dessa estrutura básica. A linguagem é uma delas, então ele vai dizer assim, né? Esse simbolismo lá, né? O simbólico está montado com essa linguagem. A estrutura é uma estrutura parecida com essa do parentesco que o Lévi-Strauss está trazendo, e ele depois vai usar matemática, topologia e outros componentes para tentar descobrir como é que essa máquina funciona. Nesse seminário ainda vai haver um exercício que ele faz, porque as pessoas o desafiam, dizendo assim, Lacan, você está maluco, o cérebro é muito mais do que uma máquina. Ele vai dizer, então vamos fazer um exercício aqui, e eu vou mostrar para vocês que apenas com 2 sinais, mais e menos, é possível montar um sistema que representa tudo no mundo. Aí os caras, nada, ele falou, isso é a cibernética. Esse computador e tudo que nós estamos fazendo aqui é 0 e 1. A imagem, a fala, os textos, é tudo codificado dentro da máquina 0 e 1. 2 estados, positivo e negativo. Porque o circuito eletrônico que está trabalhando aqui para nós só sabe dizer assim, ou passa ou não passa energia. O circuito está aberto ou ele está fechado. É que nem o interruptor da sua casa. Só tem 2 estados, tá certo? Ou a luz está ligada ou ela está desligada. Ou a chave de interrupção está aberta e a energia passa para a luz, ou ela está fechada e a energia não passa. Só que ele não para aí, ele vai estruturando isso através das várias, né, da linguística, agora aqui da antropologia estrutural. Veja, o que o Lévi-Strauss traz? Ele traz uma antropologia, já existia antropologia, mas ele vai dizer assim, existem estruturas antropológicas. Isso é uma novidade, porque o que se imaginava da antropologia era que a formação racial, a evolução, não se falava de estrutura. A modificação não acontece só do lado de fora, ela acontece também do lado de dentro, no inconsciente. Quantos símbolos precisa para haver um universo simbólico? Que um não basta. Depois ele vai explicar isso, mas quantos ele também não está determinado, né? Mas ele diz assim, um vai chamando o outro, que vai chamando o outro, que vai chamando o outro, e isso parece ser uma coisa infinita. Né? E por que estudar as estruturas elementares? Porque ele diz assim, o mundo simbólico, né, o mundo da fala, vamos dizer assim, né, o mundo das palavras, ele é um mundo muito amplo. Então, se você for olhar esta complexidade, você se perde. Então, ele diz assim, para nós, que somos analistas, o que interessa são esses elementos. O que é que constitui esse mundo? Quais são vamos dizer assim, os componentes mínimos para que a gente possa compreender
como é que, juntando componentes mínimos, né, pequenos, elementares, eu consigo fazer alguma coisa muito complexa. Veja, aqui ele está caminhando para fazer a comparação do cérebro humano com uma máquina, né, cibernética, uma máquina eletrônica. Então, aquela história que a gente falou na outra quarta-feira. Como é que um computador consegue, a partir de 0 e 1, ligado e desligado, fazer tudo o que ele faz? Mas ele já sabe que ele precisa de pelo menos 2, 0 e 1. Por que 2? E aí depois ele vai, né, dizer assim, foi isso que Freud descobriu, porque Freud descobriu que o nosso inconsciente trabalha sempre com a coisa e o contrário da coisa. Quando eu falo branco, vocês pensam em... Ele vai chegar ao e dizer assim, só existe o branco porque existe o preto. Porque existe o seu contrário, senão não existiria. Então, 0 e 1. Tá vendo? Ele vai dizer, pelo menos 2 símbolos são necessários, porque nós montamos no nosso sistema um ao contrário do outro. Que são o quê? São as ambiguidades. O quanto elas podem fazer a pessoa sofrer. Amar e odiar. Ao mesmo tempo que eu amo, eu também odeio. É uma ambiguidade, e as pessoas olham para isso e dizem assim, eu não entendo o que está acontecendo comigo. Como é que eu posso querer e não querer ao mesmo tempo? Como é que eu posso olhar para uma situação e dizer assim, ao mesmo tempo que isto me atrai, isto me repele? Então era só explicar isso para as pessoas e mandar. Não é assim. Você tem que ficar ouvindo, a pessoa vai falando, e de vez em quando você marca aqui, marca ali, olha isto, né, tá contra aquilo, como é que é isso? Até que a pessoa é meio tipo assim, eureka, né? Só que o fato de ser elementar não quer dizer que ela não possa fazer coisas extremamente complexas. Então ele brinca assim e fala, por que será que o Lévi-Strauss não escreveu as estruturas complexas do parentesco? Porque não precisa. A cidade nasce, ela se desenvolve naturalmente. Então nós vamos dizer assim, seria só explicar para as pessoas, olha, o que você está vivendo é um conflito de ambiguidades. Porque esse conflito de ambiguidades está tão lá dentro, tão escondido, que é a mesma coisa que pegar alguém que nunca ouviu falar nada de computador, nunca, né, e falar assim, sabe como é que funciona esse celular aqui? 0 e 1. O cara vai lá para sua casa e fala, se ferrar, cara. Basta pôr 2 pessoas para conversar para ver qual é o tamanho da complexidade. E quando nós estamos falando de um sintoma ele é um agregado extremamente complexo, porque de pequenas experiências que eu posso ter tido, né, talvez na minha infância, talvez na adolescência, talvez na idade adulta, esta rede vai se complexificando, vai ficando grande. Aí a pessoa lá na frente começa a sofrer e não sabe nem por que está sofrendo. Então, ponto de vista. Um ponto de vista sempre é entre uma visão e outra. Veja, não há ponto de vista que não tenha o seu contrário. O que aparentemente é simples vai gerar uma grande complexidade. Vai dar suporte, porque ele está querendo introduzir aqui como o inconsciente funciona. E ele vai dizer, o inconsciente funciona a partir de regras muito simples, de elementos muito simples, mas ele consegue representar coisas extremamente complexas. Porque o Lévi-Strauss, inclusive, fez o quê? Olhou o mundo, as relações parentais, e disse assim, o que é que existe de elementar nessas relações? É basicamente isso, regras simples, por exemplo, a regra do incesto. Você não pode transar com a sua mãe. Essa é uma regra elementar. Mas ela vai fazer o quê? Ela vai ser inserida na sociedade e na cultura e vai gerar uma complexidade absurda. Veja, eu tenho uma forma particular de lidar com a minha dualidade, que nós chamamos de neurose. A neurose é uma forma particular que cada um desenvolve para lidar com a sua dualidade, com a sua ambiguidade. A análise, ao invés de olhar nesta direção da complexidade, ela olha na direção do elementar, que é o mesmo trabalho que o Lévi-Strauss fez nas relações de parentesco. Eu posso olhar e achar, né, a constituição de parentesco extremamente sofisticada.
civil brasileiro que trata sobre as relações maritais, tem de lei lá uma coisa super complicada. Conforme essa máquina vai funcionando, ela começa lá quando a gente nasce e ela vai, ele falou assim, ela vai congelando algumas coisas. Estes congelamentos que ficam no meio do caminho é que atrapalham, que Freud chamou de trauma recalque. Do que o Freud estava falando? Coisas paradas, libido presa. Não está falando de outra coisa. Fala do bicho lá, né? O molúsculo que é uma hélice, pode estar virado para a direita, enrolado para a direita, mas pode estar enrolado para a esquerda. Destros, né? Podem ser destros, mas também podem ser canhotos. Veja, por que a gente não compreende esse pedaço aqui? Porque eles são todos filósofos sobre filosofia, estão trabalhando as ambiguidades, exatamente. E as categorias, né? Esse negócio de universal, contingente, são tudo categorias descritas dentro da filosofia. Mas você já pegou. Universal vale para todo mundo. Mas, ao mesmo tempo que é universal, é contingente. Quer dizer, vale para todo mundo, mas alguns podem não seguir aquela regra. Então, ser canhoto é alguma coisa, ser destro é algo considerado universal. Mas, no entanto, vão aparecer canhotos. O que é que eles estão conversando sobre isso? Porque o Lacan trouxe a ideia de que, para sair dessa discussão, se é da natureza, quer ver, até então, está muito em moda se questionar, né? Isto é uma coisa que aparece porque a natureza faz com que apareça, ou é alguma coisa criada pelo homem? Porque, veja, a partir de Descartes, né, ele separa a natureza e o homem. Penso, logo existo. Então, eu só existo porque eu penso. Então, eu me separo da natureza. Por que fica difícil entender o que o Lacan está dizendo? Porque exatamente eles estão discutindo essas categorias. E o Manoni está dizendo assim, olha, mas parece que o Lévi-Strauss está trazendo uma coisa muito diferente. E o Lacan vai dizer assim, não, ele está trazendo alguma coisa que a gente já sabia, foi modificado, e ele está retomando isso. Inclusive de que os índios também têm cultura. Porque se tinha a impressão de que eles não tinham cultura. Uhum. E ele diz assim, a forma como eles encaram o incesto é cultural. É universal, e inclusive cada tribo faz a sua própria contingência. Existe uma universalidade. Você não vai ter filhos com a sua mãe. É interditada para você. Em alguns lugares não é só a mãe, é a irmã também, às vezes uma prima, e isso vai variando. Então ele diz assim, como o resultado é a cultura também faz parte da natureza. Aí o Manoni fica... Porque o Manoni é um cientista. Está muito nessa coisa do eu penso, logo existo. E Lacan está trabalhando com eles porque Lacan vai trazer uma outra maneira de olhar para isso e vai dizer assim, eu estou saindo dessa discussão porque foi isso que enrolou Freud. Porque Freud era um cientista. E ele diz assim, eu estou introduzindo 3 categorias, real, simbólico e imaginário, exatamente para sair dessa discussão. Porque na hora em que você entra nisso, você se enrola, porque fica muito essa coisa de eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, e aí ele diz assim, cada um pega o seu, né, a sua opinião e vai desenvolver uma psicanálise própria. Eu pretendo fazer uma coisa diferente. Então ele termina dizendo assim, o complexo de Édipo é ao mesmo tempo universal e contingente, porque é única e puramente simbólico. Quer dizer o quê? Está nesta categoria da linguagem. Ele sai dessa discussão, né, e diz assim, se eu falo sobre isso, eu posso tratar isso como simbólico. E eu saio desta divisão entre cultura e natureza. Porque o Freud se enrola bastante com essa coisa também, porque ele também é questionado se o inconsciente é natural ou não, se o consciente é universal ou não, se ele pode ou não ser contingente, e aí a coisa complica para o lado do Freud.
O Lacan percebe isso e diz assim, nós vamos para outras categorias, nós vamos sair fora disso para tentar desviar dessa discussão que nós estamos tendo aqui, porque vira e mexe você começa, quem vai tratar, né, sobre inconsciente, sobre libido, pulsão, o que está recalcado, o que é que não está, começa essa coisa. Mas isso aí é o quê? Isso é só do pensamento? Uma pergunta interessante que fazem para Freud, ele não sabe responder. Ele diz assim, o inconsciente pensa, tem um enrosco que é terrível. Ele vai, não nesse seminário, nos seminários mais para frente, dizer assim, eu estou me afastando da filosofia, totalmente. Por quê? Porque a filosofia traz muito esse tipo de dúvida, porque ela tenta categorizar o mundo e colocar tudo em caixinhas, para poder tratar. Aí ele diz assim, eu prefiro a matemática. Então aqui ele está começando a introduzir isso, ele está começando a dizer assim, vamos olhar para o inconsciente sem essa preocupação se ele pensa, se ele não pensa, se ele faz parte da natureza, se ele não faz. Porque para Freud é tudo energia, tem energia, não tem energia, a energia está bloqueada, a energia está liberada. Veja, por quê? Porque Freud estava trabalhando com as categorias que estavam disponíveis para ele, que era um cientista. Lacan vem e rompe com isso, e ele diz assim, nós, quanto mais a gente tenta trabalhar com isso, mais enrolado a gente fica. Todo mundo vai passar pelo Édipo, porque todo mundo, de alguma maneira, vai ter uma vivência com uma figura de pai, que ele vai chamar de função paterna, e uma vivência com alguém que vai fazer uma função materna. Então, todo mundo vai enfrentar essa questão, mas cada um vai ter o seu jeito de enfrentar. Isto, para nós, o que interessa é que vamos trabalhar a partir daquilo que está na pessoa. Se exatamente está no inconsciente, não está no inconsciente, se está... ele não usa a palavra pessoa, tá? Eu estou usando aqui só para simplificar. Ela fala sobre isso? Se ela fala sobre isso, está no simbólico. Está influenciado pelo imaginário e também tem um resíduo que está no real. Mas nós vamos trabalhar com a fala. Ele fala assim, se o Freud tivesse ficado mais na parte da fala, como ele até fez, né? No sonho ele trabalha muito, né? O que é que o sonho está falando para a pessoa, no xistes ele trabalha muito, e ele começa a se enrolar, e ele fala assim, ele quer explicar em energia, ele quer explicar, né? O que está dentro, o que está fora do inconsciente. O inconsciente primeiro para Freud é formado pelo recalque, depois já não é mais o recalque, é o recalque mais alguma coisa. Tem que dizer assim, ele começa a se embrulhar por aí. Qual era a grande preocupação do Lacan? O que é que faz o analista? Que ferramentas eu posso dar para um analista para ele poder ser um melhor analista? O que é analisar? Como é que eu posso refinar essa escuta? Vou usar a forma como uma fórmula. E ele começa a escrever aquelas fórmulas. Ele faz grafos, ele faz fórmulas, ele começa a usar o quê? A definição matemática dos elementos. Ele vai usar a cibernética para explicar como é que, né, a máquina funciona, fazendo uma comparação do homem e da máquina, e ele vai começar a desenhar, né, que é basicamente um desenho. Quando eu escrevo lá S barrado, é um desenho que eu estou fazendo. Desenhar fórmulas. Porque ele diz assim, a fórmula ela já é autoexplicativa, assim que você a entende. Eu não preciso ficar falando sobre ela filosoficamente. Veja, porque ele está tentando pular fora disso. São várias, e depois ele vai usar a topologia, que é a outra maneira também dele conseguir expressar funcionamento do inconsciente, simbólico, real, imaginário, saindo fora dessa coisa de ter que ficar explicando se isso é da natureza, se não é, em que categoria isso está. Ele diz assim, eu não quero ficar preso nisso. Tendo, né, com as ideias do Manoni, do Hippolyte, mas ele está dizendo assim, para mim é o simbólico, e ele tem uma utilidade porque eu consigo usá-lo, né, a partir da linguagem, que é uma ferramenta da análise. Ele diz assim,
para o universo analítico, que é esse universo que eu estou tratando, que é o que o analista faz, como é que ele trabalha, quais são as ferramentas dele, ele falou assim, para mim é muito melhor trabalhar com o simbólico. E no ano passado, que foi o seminário 1, ele já usou o simbólico para tentar resolver essa questão da transferência. Porque cada um que falava de transferência falava de uma coisa diferente, né? Um falava da questão psicológica, outro falava que era uma questão entre as pessoas, outro falava que era o amor, cada um falava uma coisa diferente. E ele falou assim, é uma relação dialética. A transferência é linguagem sendo trocada dos dois lados. Ele fala, para mim, né, usar o simbólico é usar uma ferramenta que traz tudo mais ou menos para uma espécie de uma redução. E ele fala, isso é parecido com o que o Lévi-Strauss está fazendo com as estruturas elementares de parentesco. Ele está trazendo, né, para elementos básicos. Ele fala, se ele conseguiu fazer isso com a antropologia, eu posso tentar fazer isso aqui com a psicanálise. Porque é um campo humano, porque daqui a pouco ele vai falar de novo sobre isso, ele fala, quando a gente entra em campos humanos, né, natureza humana, funcionamento humano, funcionamento da mente, ele falou assim, a gente entra num mundo que cada um tem um jeito de falar sobre isso. Ele fala, eu estou criando uma estrutura que vai servir para falar da psicanálise. Se ela vai funcionar ou não, ele ainda está experimentando aqui. Ele vai dizer que depois os outros é que vão poder dizer se isso pode ajudar ou não. As comparações que ele faz são comparações que as pessoas poderiam dizer assim, isso é maluquice. É o que as pessoas falam, não o que elas pensam. Muita gente ia dizer assim, nada disso, o que interessa é o que pensa, não o que fala. Então ele está lançando uma série de hipóteses. Ele vai desenvolver essas hipóteses durante os seminários e as pessoas que vão acompanhar vão validar ou não, dizer se funciona, se não funciona. Ele diz assim, o Lévi-Strauss já fez isso, nós estamos conversando com ele porque ele fez isso. E ele está sendo considerado por muitas pessoas, dizendo assim, esse cara tem um novo jeito de olhar para a antropologia, que é o estruturalismo. Tanto que Lacan também vai ser acusado de estruturalista, dizendo assim, foi na mesma onda do Lévi-Strauss. E o Sartre, por exemplo, é um cara que critica muito isso, né? Os franceses de outras escolas vão criticar muito. Ele fala assim, nós estamos experimentando, vamos ver o que é que nós conseguimos tirar daí. Se vai funcionar para todo mundo, se vai funcionar só para nós. É mais ou menos isso que ele falou nesse trecho. Agora no 3 ele vai dar mais um reforço, ele vai mais à frente. Vamos lá. Da próxima. Esse pedaço ele está bem falando do imaginário. Ele fala assim, para Freud, ele traz o imaginário, o eu como uma função imaginária. Porque nós construímos o nosso eu quando nós sentimos o mundo. Cheirando, provando, né, mexendo, vendo, ouvindo. Ele fala assim, esta função imaginária, ela está bem clara, né, no eu. Ele diz assim, o que não está claro é a função simbólica. Então ele está separando, porque ele percebeu já que o pessoal está questionando, dizendo assim, mas para que serve o simbólico? Então ele vai dizer, para diferenciar do imaginário. Por que para ele é importante diferenciar o simbólico e o imaginário? Isto, para nós, é muito fácil de reconhecer. Basta observar, por exemplo, como é que os animais atraem uns aos outros para fazer sexo, tato, gosto, é por aí, né? Nós mesmos escolhemos, né, muitas vezes, parceiros sexuais pelo olhar. A pessoa é bonita, se não é, se chama atenção. Às vezes você pega na pele da pessoa e aquilo, né, não te agrada. Então ele falou assim, sabemos qual é o valor do imaginário. Ninguém está negando isso. Ele fala assim, só que o símbolo
É alguma coisa que vai além do imaginário. E para nós, é o nosso campo de trabalho. Nós não vamos ficar trabalhando. Quer dizer, tem um outro seminário onde ele fala assim, o Jung mandava todo mundo desenhar o sonho. Por que ele mandava desenhar o sonho? Assim, cada um usa a ferramenta que acha que deve usar, né? Uhum. Então ele fala assim, mas isso está muito ligado à Gestalt, né? A Gestalt é aquilo que aparece, né? A Gestalt tem inclusive uma linha, né? Psicanalítica trabalha muito com o aqui e o agora, né? O que você está sentindo agora? O que você está vendo agora? O Gestalt é aquilo, né? É agora. Agora você está aqui. Né? Então, pensa no seu pai como se ele estivesse sentado aqui na sua frente, constrói ele. Quem faz terapia gestáltica é tudo ali no vivo, né? Por quê? Porque quer resgatar todas as experiências que foram sentidas. Não tem nada de errado, só que a nossa linha é uma linha simbólica. Né? Então, vamos separar essas duas coisas, porque se deixarmos ficar junto, nós não vamos conseguir trabalhar. A minha proposta é trabalhar com os três, com o imaginário, o simbólico e o real. Predominantemente, vamos para o simbólico, está mais no inconsciente. Parece que o imaginário está mais na consciência. E ele também provavelmente tinha essa impressão. E ele dizia, inclusive, que tem uma parte que não está nem no inconsciente, nem na consciência, que é o real. Que é aquilo que eu não consigo nem imaginar e nem falar. Ele fala, tem um terceiro, que é o traumático, é aquilo que ficou, mas não ficou muito bem explicado. E ele fala, essa parcela real pode ser sintomática. Porque ele fala, muitas vezes eu consigo falar sobre tudo, mas não falo sobre uma determinada coisa. E vira sintoma. Pode virar sintoma, não é certeza. Então, quando a pessoa está falando e ela manca, ela deixa de falar uma coisa, ela troca uma palavra, né? Ela suspira na hora de falar aquela palavra, ele diz assim, opa, tem uma interferência do real. Trabalhar o simbólico para descobrir o que é que pode haver neste outro registro, que é o real, que pode estar sendo simples. É um jeito bem diferente de olhar para o inconsciente, né? Para Freud, estava tudo lá. Lacan diz assim, está tudo lá, mas está dividido em várias partes. E essas partes se tocam, se entrelaçam. E aonde elas se entrelaçam, tem alguma coisa que interessa para a gente trabalhar, inclusive. A hora que uma imagem remete a um símbolo, né, uma palavra, que por sua vez não consegue cobrir totalmente esse real que está ali escondido. Ideias novas, né? Está elaborando aqui, está começando a ir por aí. Eles estão quebrando o pau, sim, porque o Lacan está querendo apresentar uma nova maneira de olhar, né, para o inconsciente, para o eu, né, através do real, do simbólico e do imaginário, e eles estão resistindo, eles estão dizendo assim, não. Né? E inclusive nós não estamos aceitando a maneira como o Lévi-Strauss está trazendo a visão que ele tem, né, dos elementos, da estrutura elementar do parentesco. E eles vão continuar, a briga não para por aí, porque cada um tem uma posição, né? Mais para frente o Lacan para de dialogar com os participantes. Ele começa a radicalizar tanto nas opiniões dele, que ele diz assim, não adianta, vocês não me acompanham. No final do ensino dele, ele declara claramente, ele fala assim, eu falhei. Eu não consegui chegar onde eu queria chegar. Porque o que ele está querendo chegar? Ele está querendo chegar em alguma coisa que pega, vamos dizer assim, a teoria freudiana e é o que nós falamos, vira do avesso. Freud estava muito ligado a essas questões biológicas, questões da natureza, os impulsos, os instintos, as forças, as energias, porque ele era um biologista, ele era um neurólogo. E o Lacan pega tudo isso e joga tudo fora. Ele fala assim, isso não presta para nada. Pelo menos não para a psicanálise. Isso presta para as disciplinas onde isso presta, mas não aqui. Trabalhando, aí ele faz aquela comparação maluca lá com o Pascal. Por que ele está falando da graça? O que é a graça? Graça é o fim da salvação. Isso, a graça de Deus. Então ele diz assim, o inconsciente de Freud é mais ou menos como a graça divina. Ela é central e ao mesmo tempo objeto de disputa.
duas grandes correntes dentro do catolicismo disputaram se você deve fazer coisas para obter graça ou se simplesmente você vai obter graça, fazendo ou não fazendo. Que eram os jesuítas de um lado, dizendo assim, o homem por si só já é gracioso. E isto, já vai haver um perdão. Você pode, se você for uma alma boa e coisas desse tipo, obter mais, mas alguma coisa já está reservada. Portanto, não haveria aí uma ideia de inferno. De certa forma, o perdão está sempre colocado em algum lugar aí, porque tem a culpa, né, colocada. Mas você vai ser perdoado, de qualquer maneira. Você pode ter mais ou menos reconhecimento de Deus. E tem uma outra linha que diz assim, não, se você, aquela turma que vendia as indulgências, entendeu? Você pode comprar a graça. Você pode fazer por merecer a graça. E se você não fizer nada, você está danado. Não tem graça nenhuma para você. Se você rezar, você já está do lado daqueles que já estão tentando conquistar alguma graça. Tá? Então, se você não fizer nada e você for um cara que não compra, que não tá nem aí, só faz maldade, né? Não reza, não vai na igreja, não vai, você não zero para você. Veja, essas duas correntes disputavam. Isso ficou grave, né, na Revolução Francesa. Uma das bases da Revolução Francesa é a disputa entre essas duas correntes. Dentro da igreja, entre os jesuítas e esses jacobinos que ele está falando aqui. Eles disputaram ao tal ponto que o pau quebrou, formaram-se duas correntes, e uma dessas correntes, que é a corrente jacobina, acaba instigando o fim da monarquia. Porque vai dizer o quê? Que o rei não é divino. Ele era divino, ele era o Deus na Terra. É isso, mas aí os caras vão dizer assim, não, então isto não é mais válido. Veja, as duas correntes começaram a brigar e elas começaram a ter opiniões contrárias umas em relação às outras. E eles tinham uma influência, né, a igreja e o Estado na França eram praticamente a mesma coisa. E várias outras monarquias também eram assim. Então o pau quebra e ele fala assim, o Pascal, Blaise Pascal entra nessa briga e escreve uma série de cartas para defender um dos caras que estava no meio dessa briga, que já fazia parte da Sorbonne, que tinha sido expulso da Sorbonne, estava sendo processado, e ele fala assim, essa história do Freud está parecendo essa história, porque o Lacan, além de tudo, estudava a história do cristianismo desde as suas bases. Agostinho, né? Lembra do teu outro texto que ele analisa lá a conversa do Agostinho com o filho? Base dele. Então ele diz assim, parece isso. Este inconsciente freudiano acabou virando a melhor coisa que ele fez e também a pior coisa que ele fez. Porque para poder explicar isso, ele começou a trazer uma naturalização, uma biologia, né? Forças e energias, e isso e aquilo. Ele fala assim, qualquer um pode pegar isso e torcer para o lado que quiser. E ele usa exatamente o além do princípio do prazer. Ele fala assim, por que Freud escreve além do princípio do prazer? Porque neste momento ele já tinha percebido isso. Ele fala assim, só que esse texto é muito confuso, porque ele tenta desmontar alguma coisa que ele já tinha levado anos para montar. E aí ele fala, e não é bem sucedido. Exatamente quando ele traz, né, a pulsão de morte, é meio tipo assim, eu não estava considerando isso, agora eu estou considerando e isto muda totalmente a minha teoria. Dizem assim, nós não entendemos a pulsão de morte, joga fora, porque nós queremos continuar com a teoria que você já tinha trazido. Né? Aliás, faz uma nova aí para ficar mais dentro daquilo que nós estamos pensando. E aí ele lança, né, o isso, o eu e o superior. Porque ele tinha muitas pressões também, né? Tem um monte de gente atrás dele dizendo assim, olha, Freud, nós precisamos seguir em frente. Né? Esses tratamentos que você faz aí, que duram 10 anos, não dá. Por exemplo, os ingleses não querem. Os ingleses querem fazer tratamentos de 2 meses. E eles já estão fazendo uma escola à parte. Dá uma resposta aí. E ele responde. Então, ao mesmo tempo que ele diz assim, olha, estou admitindo aqui que tem uma certa confusão, ele cria uma confusão maior ainda.
assim, a partir desta consciência da morte, né, somos mortais, nós temos um outro caminho completamente diferente. A vida, para a sexualidade, né, para a reprodução, para as relações, a gente fala assim, isso muda tudo. Grande parte da teoria freudiana, né, até esse período, não considerava isso. Considerava só uma pulsão de vida, né, automático.